Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Se caso você não está bem, eu espero que você fique melhor. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você a respeito da culpa. Nós que somos cristãos, cristãs, que somos novas criaturas em Cristo Jesus, que somos servos, servas do Senhor e que também somos filhos e filhas do Pai, nós precisamos lidar com muitas coisas ao longo da nossa jornada. E dentre essas coisas, uma delas é a culpa. Nós, no nosso passado, vivíamos de uma maneira que não agradava a Deus. Nós tomamos más decisões no nosso passado e nós também sofremos a consequência dessas más decisões. Mas quando nós começamos a ter contato com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, nós conseguimos identificar os erros que nós cometemos no nosso passado. O Espírito Santo vai gerando no nosso coração esse arrependimento. O Espírito Santo também gera no nosso coração a tristeza. E com isso nós podemos então nos arrepender dos nossos pecados com essa ajuda do Espírito Santo e nós podemos também deixar o pecado e vivermos uma nova vida. Mas muitas vezes nós sentimos vergonha do nosso passado e nós sentimos um repúdio, um asco daquilo de ruim que nós cometemos no nosso passado. E isso também é muito bom, porque é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas que nos faz desprezarmos o pecado e querermos sempre viver essa vida nova com Deus, sem retrocedermos, sem olharmos para trás, mas vivermos da maneira que o Senhor quer que nós vivamos. Mas, ao longo desse processo, muitas vezes o inimigo vem para nos acusar, vem para gerar culpa no nosso coração. Eu acredito que todos os cristãos, eles passam também pela culpa. E a culpa, ela não vem de Deus, ela é uma ação do inimigo para nos oprimir, para tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria, para nos trazer esse peso, para nos trazer esse incômodo. E isso não gera em nós algo bom, muito pelo contrário, essa é a tristeza que vem do mundo. É o inimigo nos apontando e nos acusando, dizendo que nós não somos dignos, que nós não somos merecedores. Mas de certo ponto isso é verdade, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo e por tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo conquistou nas nossas vidas, nós temos acesso a essa reconciliação com o Pai, nós temos acesso a essa nova vida, não segundo ao velho homem, não segundo ao pecado, mas segundo a vontade de Deus, os princípios de Deus. E nós precisamos lidar com a culpa. E como nós lidamos com ela e não aceitando ela, repreendendo essa culpa no nome do Senhor Jesus Cristo e não deixando que a culpa ela tenha acesso ao nosso coração e à nossa mente. Quantas vezes nós oramos e nós pedimos perdão para o Senhor pelo mesmo pecado, diversas vezes, mas nós sabemos que quando nós confessamos os nossos pecados, sinceramente, o Senhor é misericordioso e Ele nos perdoa e Ele lança esses mesmos pecados no mar do esquecimento. O Senhor Ele não fica nos lembrando dos nossos pecados, muito pelo contrário, quem faz isso é o inimigo. Logo, se o Senhor já se esqueceu dos nossos pecados, nós também devemos esquecer dos nossos pecados, o que passou, foi deixado para trás. O Senhor tem novas coisas para nós. E talvez você esteja lutando contra isso, contra a culpa. Mas saiba que se você já confessou os seus pecados, você já está lavada, você já está limpa pelo sangue de Jesus Cristo. E a culpa não deve ter autoridade sobre nossas vidas, muito pelo contrário, é nós que devemos ter autoridade contra a culpa, porque o Espírito Santo que habita dentro de nós, Ele mesmo nos dá essa autoridade para nós vencermos a culpa. Como dizem, quem gosta de viver de passado é museu. Então nós não precisamos viver no passado. Nós precisamos agora nos dedicarmos ao Senhor, procurarmos sempre aprender mais em relação à palavra do Senhor e contarmos com a ajuda do Espírito Santo para que nós não venhamos repetir as más decisões que nós tomamos antigamente na nossa vida. E o Senhor quer que nós venhamos viver uma vida de liberdade, livres nele.
E nós não podemos nos permitir estarmos aprisionados pela culpa. Porque se tem algo que atrapalha a vida de uma pessoa, é a culpa. Porque a culpa, ela consome o ser humano. E quando nós começamos a pensar um pouco a respeito desse assunto, me vem em mente Pedro. Quando Jesus e os discípulos, eles estavam ali na Santa Ceia, Pedro começa a falar que ele seria tanto preso como morto por causa de Jesus Cristo. Mas Jesus, ele fala que Pedro iria negar a Jesus 3 vezes. E é o que acontece no decorrer da história quando Jesus, ele é preso e ele está ali em julgamento. E Pedro está ali, né, naquele ambiente. Os servos começam a identificar Pedro, falando que ele estava com Jesus, que ele era galileu. E Pedro começa a negar Jesus, e negar Jesus, e negar Jesus, até que o galo canta e Pedro se dá conta daquilo que ele fez, que ele realmente havia negado a Jesus. E Pedro, ele começa a chorar amargamente. E ao longo dessa história, nós vemos que Pedro, ele começou a retroceder. Pedro voltou a pescar e ele abandonou o ministério. Ele não estava mais no ministério. E nós vemos que Pedro, ele realmente percebeu a besteira que ele tinha feito. E Pedro, ele esteve com Jesus ao longo dos 3 anos e meio do ministério de Jesus. Ele comia junto com Jesus, ele ia onde Jesus ia. Ele dormia no mesmo ambiente que Jesus dormia, ele era pessoalmente ensinado por Jesus Cristo, eles andaram sobre as águas juntos. Pedro teve a oportunidade de ver Jesus transfigurado ali no Monte da Transfiguração, aonde Jesus se reuniu com Moisés e Elias. Pedro viveu milagres, Pedro viveu ocasiões em que ele teve revelação de quem Jesus é. Então nós vemos toda essa trajetória de Pedro com Jesus. Ele simplesmente abandonou tudo, largou tudo, talvez porque ele pensava que não era mais digno, que não era mais merecedor, que Jesus talvez havia escolhido errado, de que ele não era, digamos assim, o ideal, né, para cumprir aquele chamado, que Jesus poderia levantar outra pessoa, escolher outra pessoa. Pedro pensou que tudo tinha acabado, mas nós vemos que Jesus, ele se importava com Pedro, que para Jesus não estava tudo acabado, porque Jesus deu uma nova oportunidade para Pedro. Você se lembra daquela ocasião em que Jesus já estava ressuscitado e que Pedro havia voltado a pescar e que Jesus estava andando pela praia e que ele falou com aqueles homens que estavam pescando se eles tinham alguma coisa para comer? Então um daqueles que estavam ali reconheceu que era Jesus Cristo e Pedro se lançou na água e nadou até a praia e ele se encontrou com Jesus e ali há aquele diálogo na fogueira em que Jesus começa a perguntar para Pedro se Pedro o amava e Pedro começa a falar: sim, eu te amo, Senhor. E Jesus perguntava de novo e Pedro falava: sim, eu te amo, Senhor. E Jesus perguntou mais uma vez e Pedro falou: sim, eu te amo, Senhor. E Jesus falava que era para ele apacentar as ovelhas, que era para cuidar do rebanho de Deus. E Pedro, então, ele volta ativa, volta ao ministério e nessa ocasião mesmo ele se sente perdoado. E nós percebemos quão importante é nós nos sentirmos perdoados e nós não abandonarmos tudo só porque nós erramos, só porque nós cometemos um erro. Nós precisamos lidar com o erro dos nossos passados, mas nós também sabemos que por sermos humanos, que por sermos imperfeitos, às vezes nós vamos errar. E nós precisamos receber esse perdão de Deus e sermos humildes para recebermos o perdão de Deus e ainda sempre confessarmos os nossos pecados diante de Deus para que a misericórdia de Deus venha sobre nossas vidas. Mas nós precisamos também aprender a deixarmos os nossos pecados para trás e vivermos daí para frente. E não nos sentirmos culpados e não pensarmos em largar tudo para trás só por causa de um erro. Mas sabemos que Deus, ele nos recebe, ele nos ajuda a acertar. Então nós precisamos, independente daquilo de errado que nós fazemos, nós precisamos também nos lembrarmos do amor de Deus e de saber que ele nos ama. E nós precisamos confiar nesse amor de Deus, como Jesus amou Pedro ali naquela fogueira. Nós sabemos que o Senhor também nos ama, que o Senhor tem novas oportunidades para nós e compreendermos que quando
nós errarmos, nós precisamos não cair nesse lugar de culpa, mas prosseguirmos com o Senhor e estarmos atentos para não cairmos nesses mesmos erros. E também nós precisamos contar constantemente com a ajuda do Espírito Santo, porque é Ele que nos guia, que nos ajuda aí nessa jornada e que nós possamos não ficar presos, né, nessa culpa, nessa condenação e sabermos que Deus nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas limitações e que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se sinta livre. É essa a minha oração por você hoje e peço que o Senhor te abençoe e abençoe a sua família e que nós possamos ter cada vez mais entendimento a respeito desse assunto, sobre o perdão de Deus, de como Deus nos perdoa maravilhosamente. É sobre isso que eu gostaria de conversar com você hoje, para que nós não venhamos nunca ser dominados pela culpa, mas que nós venhamos sempre confiar no Senhor e nessa ação do Espírito Santo sobre nossas vidas. E oro também para que o Senhor te abençoe, abençoe a tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, tchau.